Você já parou para pensar como é possível louvar a Deus quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Quando as circunstâncias são tão difíceis que a única coisa que você sente é dor e confusão? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada profunda, inspirada por um profeta que viveu exatamente isso. Abacuque. A história dele nos ensina uma lição poderosa sobre fé, sofrimento e o verdadeiro significado do louvor. No início do seu livro, Abacuque não está cantando hinos de alegria. Pelo contrário, ele está gritando para Deus cheio de angústia. Ele olha para sua nação, Judá, e vê corrupção, violência, injustiça. Ele clama: até quando, Senhor, clamarei por ajuda, e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti, violência, e tu não salvarás? Parece familiar? Quantas vezes nós mesmos já fizemos essa mesma pergunta a Deus, olhando para o mundo ou para nossas próprias vidas? E a resposta de Deus a Abacuque é, no mínimo, chocante. Deus diz que vai usar os babilônios, uma nação ainda mais cruel e ímpia, para punir Judá. Imagine a confusão de Abacuque. É como pedir ajuda para um problema e receber uma solução que parece 1000 vezes pior. Abacuque fica perplexo. Ele questiona a Deus novamente. Como pode um Deus santo e justo usar um povo tão perverso para cumprir seus propósitos? Ele não entende a lógica divina. É aqui que a história de Abacuque se torna um espelho para as nossas próprias lutas. Muitas vezes, a resposta de Deus às nossas orações não faz sentido para nós. Perdemos o emprego, enfrentamos uma doença, vemos um relacionamento querido se desfazer e nos perguntamos: Deus, por quê? Onde está você no meio disso tudo? A resposta pode parecer silenciosa ou, pior ainda, pode parecer que a situação só piora. Mas Abacuque faz algo crucial. Depois de derramar seu coração e seus questionamentos, ele decide esperar. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e sobre a torre de vigia me colocarei. Ficarei atento para ver o que ele me dirá. Ele não desiste de Deus. Ele não vira as costas. Ele escolhe uma postura de expectativa e confiança, mesmo sem entender. Essa é a primeira grande lição para nós. Mesmo na confusão, podemos escolher nos posicionar em um lugar de fé, esperando pela resposta de Deus, confiando que Ele falará. E Deus responde. Ele não dá a Abacuque todos os detalhes, mas lhe dá uma promessa fundamental. O justo viverá pela sua fé. Essa frase é tão importante que ecoa por todo o Novo Testamento. O que Deus está dizendo é: Abacuque, você não precisa entender todos os meus caminhos. Você precisa confiar em mim. A sua sobrevivência, a sua força, não virá do entendimento, mas da sua fé inabalável no meu caráter e na minha soberania. Viver pela fé significa continuar confiando no caráter de Deus, mesmo quando suas ações são incompreensíveis. Significa acreditar que Ele é bom, justo e soberano, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É uma decisão diária de olhar para além do que os olhos veem e se firmar no que a palavra de Deus diz. E então, chegamos ao clímax do livro, no capítulo 3. Depois de toda a angústia, todo o questionamento e a decisão de esperar em fé, algo muda drasticamente em Abacuque. Ele passa do questionamento para o louvor. Mas não é um louvor superficial. É um dos louvores mais poderosos e profundos de toda a Bíblia. Ele começa relembrando os grandes feitos de Deus no passado. Ele fala sobre como Deus libertou Israel do Egito, como a terra tremeu diante do seu poder. Lembrar da fidelidade de Deus no passado é uma âncora para nossa fé no presente. Quando a tempestade estiver forte, olhe para trás. Lembre-se de todas as vezes que Deus já te sustentou, te livrou, te guiou. Isso fortalecerá seu coração para a batalha atual. E então, Abacuque faz uma declaração de fé que deveria ecoar em nossos corações para sempre. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Vamos parar e pensar no que ele está dizendo. Para sua cultura, isso era a descrição de um colapso total. Sem figos, sem uvas, sem azeitonas, sem colheita, sem ovelhas, sem gado. Era a falência econômica, a fome, a ruína completa. Era o pior cenário possível. Era a perda de tudo o que trazia segurança e sustento. E qual é a reação de Abacuque a essa possibilidade devastadora? Ele continua: todavia,
Eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Isso é simplesmente revolucionário. Abacuque está dizendo, mesmo que eu perca absolutamente tudo o que tenho, minha alegria não será roubada, porque a minha alegria não está nas minhas circunstâncias, não está nas minhas posses, não está na minha saúde. A minha fonte de alegria é o próprio Deus. Este é o louvor que nasce no sofrimento. Não é um louvor por causa de bênçãos materiais, mas um louvor que se firma na pessoa de Deus. Abacuque descobriu que Deus era suficiente. Mesmo que tudo mais falhasse, Deus permaneceria. E isso era o bastante. Essa é a grande virada de chave. O louvor não é apenas uma reação à bênção. É uma arma de guerra na adversidade. Quando louvamos a Deus no meio da dor, estamos declarando que nossa fé é maior que nossos sentimentos. Estamos dizendo ao inimigo e a nós mesmos que nossa esperança não está neste mundo, mas no Deus que o criou. A alegria de Abacuque não era uma felicidade superficial. Era uma alegria profunda, uma exultação que vinha da certeza de sua salvação e da força que encontrava em Deus. Ele diz que Deus é sua fortaleza e que faz seus pés como os das corças, permitindo-lhe andar em lugares altos. Ou seja, mesmo no vale da dificuldade, Deus lhe dá a capacidade de se mover com segurança e agilidade, de se elevar acima das circunstâncias. Então, qual é a aplicação para nós hoje? Talvez você esteja passando por um vale, talvez suas orações pareçam não ser respondidas. Talvez você olhe para sua vida e, como Abacuque, só veja o que está faltando. A figueira não floresceu, não há fruto na vide. A mensagem de Abacuque para você é: não desista. Derrame seu coração diante de Deus, seja honesto com sua dor. Mas depois, tome a decisão consciente de esperar nele e confiar. Lembre-se da sua fidelidade no passado. E então, escolha louvar. Escolha se alegrar no Deus da sua salvação. Declare que, apesar de tudo, Ele é a sua força. Este tipo de louvor muda a atmosfera. Ele não muda necessariamente as circunstâncias externas, imediatamente. Mas muda algo muito mais importante. Ele muda você, ele fortalece seu espírito, alinha sua perspectiva com a eternidade e te conecta com a fonte de toda a força e alegria. O verdadeiro louvor não depende do que temos, mas de quem Deus é. Que possamos aprender com Abacuque a encontrar nossa alegria, não nas bênçãos, mas no abençoado. Que possamos dizer, com fé inabalável, ainda que tudo falhe, eu me alegrarei no Senhor. Ele é a minha salvação e a minha fortaleza. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre essa esperança. Deixe seu comentário sobre como você pratica o louvor nos momentos difíceis. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e te dê a força para louvá-lo em todas as estações da vida. Até o próximo encontro, fiquem com Deus e um grande abraço.